Fala galera, bem-vindos ao podcast No Comando da Matrix, seja muito bem-vindo! Você está no canal Multiverso, eu sou a Cassiana, sua anfitriã. O estudo dessa série se baseia nos escritos do autor Mike Dulley sobre desenvolvimento pessoal, bem-estar emocional, físico e espiritual, na intenção de ajudar as pessoas a realizar seus maiores sonhos e se tornarem tudo o que elas podem ser. Esse é o episódio 7, vem comigo! Saiba o que você realmente quer. Parece que saber o que você realmente quer deveria ser a coisa mais fácil do mundo, certo? Mas não é. Parece até ser a coisa mais difícil de descrever, pois estamos sempre muito ocupados em tentar resolver tudo, em vez de observar e perceber as coisas. Com isso, perdemos o contato com o que realmente queremos, às vezes confundindo o nosso desejo com o como vamos alcançá-lo. O que nos leva a pensar coisas do tipo: quero que X coisa aconteça assim, o que me dará a chance de ter um aumento e, com isso, mais reconhecimento, mais status e mais diversão. Para fazer tudo isso acontecer, preciso muito impressionar a Joana, que conhece a Maria, e elas estarão no baile, que vai acontecer daqui a 2 meses. Então, se eu conseguir que a empresa me escolha como representante e se eu comprar aquele par de sapatos novos maravilhosos, que espero estejam de novo em estoque na semana que vem, estarei pronto. Não é verdade que fazemos esse tipo de confusão? E essa confusão fica evidente se fizermos a seguinte pergunta: levanta a mão aí quem ainda não descobriu o que vai ser quando crescer? 80% delas, mesmo adultas, não sabem. Você levantou a mão? Me conta. E que situação terrivelmente precária para se estar, porque afinal é melhor você descobrir, mocinha ou rapazinho, porque ninguém vai descobrir por você. Eita, não é não? E então dizem, vá, Deus ajuda quem cedo madruga. A oportunidade não bate 2 vezes na porta. Ande logo, não desista jamais. Mas como você pode ir a algum lugar se está entre os 80% que não sabem o que querem ser quando crescer? E não importa se você já cresceu. Talvez você não saiba, então para onde iria? Como se age com relação àquilo que não se consegue ver? E tais pressões podem levar a uma paralisia por causa do medo de errar. Some a esse pânico uma interpretação equivocada das lições que compartilhamos em O Segredo. E mais uma vez, ouvimos alguns exclamarem entusiasmados: não preciso resolver nem estabelecer nada, haha, lá lá lá. Existe um lindo universo amoroso que quer para mim aquilo que eu quero para mim mesmo, haha. Que bobagem eu ter me preocupado antes. E assim eles ficam esperando passivamente que o caminho apareça, para sempre. Nós temos que agir sim, precisamos agir, porém repito, o truque é perceber que não importa tanto o que fazemos, mas que estamos fazendo algo, dedicando o máximo de nossa capacidade, que aparenta ser pequena, para seguirmos na direção de nossos sonhos. É claro que mais tarde nesse estudo falaremos muito sobre como você pode orientar-se. Trata-se do passo 3 na operação da Matrix. Por ora, estamos neste capítulo que trata de saber o que você realmente quer, definido com discernimento. O primeiro passo para desencadear transformações. O autor Mike Dulley compartilha conosco algumas de suas experiências pessoais, falando sobre como foi esse processo de crescimento e essa paralisia que ele sofreu por algumas vezes. Então ele conta e eu vou contar para você em primeira pessoa. Na infância, eu não conseguia entender a confusão que nascia da mistura de desejo e incerteza. Quem consegue? Minha primeira experiência disso foi aos 5 anos de idade. Lembro que minha mãe costumava levar minha irmã Amanda, então aos 4 anos, e eu para a nossa atração favorita, se tivéssemos nos comportado bem por um tempão. Era um pequeno carrossel em que você inseria moedas para fazê-lo funcionar, que ficava do outro lado do shopping, 2 pôneizinhos que giravam em torno de um mastro. Eu amava essa rotina. Minha irmã e eu pensávamos que os pôneis estivessem disputando uma corrida, e eu estava sempre na liderança. Ela sempre acreditava que estava vencendo também. Me lembro da última vez em que brincamos naquele brinquedo. Tínhamos sido obedientes a manhã inteirinha, enquanto nossa mãe comprava coisas chatas. E finalmente era a nossa vez. Ela nos deixou ir. Corremos como correm as crianças pequenas, para um lado e para o outro no shopping em disparada para chegarmos a nossos carrosséis. Amanda montou primeiro.
Eu já estava com uma perna no ar e a outra ainda no chão, quando de repente vi meu pônei sob uma nova luz. Eu não conseguia me obrigar a montar, assim como também não conseguia voltar e sair correndo dali. E tinha vontade de fazer as duas coisas. Minha mãe chegou. Mike, querido, qual é o problema? Mamãe, que brincadeira boba! De repente vi meu lindo corcel como um pônei de plástico que não ia a lugar nenhum em uma corrida que ninguém vencia. Mas se eu virasse minhas costas para ele, um brinquedo que tantas vezes havia me dado uma enorme alegria, o que eu substituiria? Sem sequer colocar em palavras as revelações que passavam depressa pela minha mente, minha mãe compreendeu, como sempre, o que eu estava sentindo. Ah, Mike, querido, está tudo bem. Isso só mostra que você está crescendo. Haverá outras coisas, coisas melhores, prometo. No entanto, quando se é treinado para interpretar a realidade apenas com os sentidos físicos em um mundo que não sabe nada sobre sua natureza espiritual interior, e quando não se consegue ver o que virá em seguida, é difícil saber até se existe mesmo algo ali, não é? Que dirá ter fé nisso, ou agir. Paralisia. Mamãe estava certa, vieram outras coisas divertidas, e depois de um tempo lembro, como toda criança deve lembrar, que me perguntaram: o que você vai ser quando crescer? Desde que tenha uma resposta, as minhas eram bombeiro, policial, astronauta. Todos ficam contentes. Quando você não tem uma resposta, não importa se tem 7 anos ou 70 anos, é como se soasse um alarme. Ah, Mike. O pequeno Mike não sabe o que vai ser quando crescer. Mike, você não sabe que pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa que você queira? Esse é o problema, são opções demais. E ainda as consequências caso se faça a escolha errada. O mundo muda tanto a cada ano, não seria ridículo, concluímos nós, se escolhêssemos mal? E se no próximo ano a internet seguir por um caminho totalmente diferente, tornando a trajetória de sua carreira clara como água? Talvez você devesse apenas esperar para ver o que acontece. Na idade adulta, apesar de minhas respostas divertidas quando garoto, cresci e me tornei perito contador público. O que, é claro, foi uma escolha minha e, com toda franqueza, foi excelente durante 6 anos. Até eu começar a querer mais. E sem saber como esse mais seria, como ele tomaria forma ou se ele realmente existia, acabei decidindo forçar a resposta ao pedir demissão da PricewaterhouseCoopers, sem saber o que viria em seguida. De repente, o pânico estava de volta. Dessa vez eu tinha 29 anos, sem a autoconfiança que vinha de trabalhar em uma empresa global de prestígio, lutando para me definir perante o mundo. E até perante um proprietário em um condomínio de apartamentos em Orlando, o que parecia ser rebaixar-me depois de ter tido uma casa em Boston. Seu nome e o lugar onde você trabalha, por favor. Estou tentando descobrir a resposta para essa agora. Até meu novo banco local queria saber para quem eu trabalhava. Comecei a responder a alguns que, na verdade, estava aposentado, muito obrigado. Você causa um tremendo choque quando diz isso aos 29 anos de idade. No entanto, por muito tempo me perguntei secretamente se eu havia acabado de cometer o maior erro de minha vida, largando a empresa em um salário que, no valor atual do dólar, estaria em 6 dígitos. Paralisia. Desempregado durante meses, eu saí à procura de oportunidades empresariais, pesquisando informações sobre franquias, indo a feiras e exposições comerciais e lendo a Fortune, Forbes e outras revistas do gênero, para encontrar inspiração. Nada aconteceu. Nesse meio tempo, meu irmão fez vários trabalhos freelancers em produções de filmes nos estúdios Universal. E ao mesmo tempo recebia pagamentos mensais de mais de $1.000 em royalties de desenhos de camisetas que ele havia feito quando ainda estava na escola de arte. Felizmente, enquanto eu estava verde de inveja, minha mãe teve uma ideia. Ela incentivou, insistiu e implorou que abríssemos nossa própria empresa de camisetas. Mike, você é contador, and é o designer. E entro fazendo o que puder ajudar, não consigo discutir com a minha mãe. Depois de um começo terrivelmente lento, nossa pequena empresa de camisetas começou a atuar no mercado internacional e teve um excelente retorno. No entanto, quando a empresa já tinha 10 anos, a moda de camisetas começou a cair e nós fechamos para evitar a falência.
Droga, estou começando do zero outra vez? O que aconteceu? Tenho 40 anos e não deslanchei profissionalmente? Estou recomeçando e não sei sequer o que estou começando? As pessoas falam que não vem luz no fim do túnel. Eu não tinha sequer túnel. Todavia, tinha dinheiro suficiente para me manter por 2 anos. Mas minha hipoteca era muito maior que minhas economias, então fiquei preocupado, perguntando-me se a melhor parte do meu tempo na Terra teria ficado para trás, sem aparentemente nada que eu conseguisse ver com os sentidos físicos pela frente. Eu estava apavorado de verdade com a situação da minha vida. Eu acordava toda noite banhado de suor e perdia o sono por 2 motivos. 1, o problema que eu estava vivendo. 2, não me permitia ligar o ar-condicionado de casa por medo de torrar minhas economias. Revirando-me na cama, perguntava-me o que foi que eu fiz e não devia ter feito, que poderia ter evitado essa aparente catástrofe na minha vida? Ou o que não fiz e deveria ter feito que poderia ter evitado este pesadelo? Lembro-me de que pensei, e tenho vergonha de admitir, talvez minha vida tivesse de ser assim mesmo, como se algumas coisas fossem premeditadas, só que não. Eu me dei muito bem na PricewaterhouseCoopers e também vendendo camisetas, quando mamãe Anne e eu vendemos mais de 1 milhão delas. Aos 39 anos eu já havia viajado por dezenas de países. Como iria alcançar maiores sucessos que esse? Talvez agora eu deva ver como as outras pessoas vivem. Foi também nessa época que descobri que minha namorada tinha um namorado que não era eu. Humilhado, desesperado e mais uma vez paralisado pelo medo, lembro que me coloquei de joelhos e rezei à noite antes de dormir. Senhor Deus. Já notou que quando estamos felizes dizemos o universo ou a fonte ou a inteligência divina, mas quando estamos apavorados é Senhor Deus? Senhor Deus, rezei. Não faço ideia de como criei a bagunça em que estou, mas eu sei o que quero. Quero dinheiro suficiente para não ter medo de perder minha casa. E depois, um pouco mais. Quero uma carreira fenomenal, embora eu ainda não faça ideia de qual poderia ser. Eu já tinha atuado no âmbito de grandes corporações dos Estados Unidos quando trabalhei na Pricewater, e depois como empreendedor vendendo camisetas por 10 anos. E nenhuma dessas atividades estava me chamando de volta. Quero viver o resto da minha vida cercado de amigos e alegria. E quero começar a viajar de novo pelo mundo, por favor. Tudo bem, viajar poderia parecer um abuso, mas nos meus anos como contador e no negócio de camisetas eu estava frequentemente no exterior e aquela era minha oração. Estes eram os meus desejos. Riqueza e abundância. Trabalho criativo e gratificante. Amigos e alegria, e voltar a viajar pelo mundo. E me recordo muito claramente de concluir aquela oração com um abrupto, para não dizer aborrecido, ó Senhor Deus, dá um jeito. Não que eu estivesse furioso com Deus, estava furioso comigo mesmo por me sentir tão impotente. Olhai e vede, eis que surge um plano diretor. Você consegue notar um aspecto em comum nos meus 4 desejos? Ele não é exatamente óbvio, mas se você se lembra de uma das colunas da Matrix, talvez se surpreenda. Eles foram declarados de forma geral. Não que tivesse a menor ideia do que estava fazendo na ocasião, e com certeza não foi porque eu era esperto. Estava desesperado e apavorado. Havia administrado todos os detalhes possíveis até então, o que, na época, parecia a forma mais eficiente de viver com intenção. Já havia atuado em todos os ramos que pareciam adequados para mim. Mas eles já não serviam. Não conseguia pensar em mais nada para pedir a Deus, em termos de detalhes, então, por acaso, sem saber o que fazer, chegando ao fim da corda da administração dos detalhes a que me agarrava, generalizei o que eu queria. Passo 1 para operar a Matrix: adote a perspectiva do quadro geral. Nos dias e semanas que se seguiram às minhas orações ao pé da cama, eu soube instintivamente, como todos nós sabemos, que precisava conservar certo otimismo e animação. Como se pode fazer isso? Quadro de sonhos, ler meus livros favoritos de motivação que ficavam na minha mesa de cabeceira, visualização criativa, figuras divertidas grudadas na minha geladeira, usar afirmações, todas as ferramentas típicas que os leitores do tipo de livro O Segredo provavelmente conhecem e usam. Se esse não é seu caso, lhe darei um monte de ideias nos próximos episódios. Por exemplo, conservar o otimismo e a animação é basicamente o passo 2 para operar a Matrix e entrar nos detalhes.
Naqueles mesmos dias e semanas, eu também soube instintivamente, como todos nós sabemos, que se quisesse resgatar minha vida, tinha de sair para o mundo e agir. Sair de casa. Fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Assim como fiz quando me mudei de Boston para Orlando. Saí à procura de oportunidades empresariais, pesquisei franquias, fui a feiras e exposições comerciais, atualizei meu currículo e voltei a ler Fortune, Forbes e revistas do gênero. Dessa vez em busca de oportunidades empresariais. Pedi ajuda e orientação a amigos conhecidos, bati em portas, revirei pedras e sacudi arbustos. Sair e agir compõem basicamente o passo 3 para operar a Matrix. Agora vá e não pare nunca. Eu não conhecia nada dessa estratégia que estava surgindo dia a dia, nem sabia se estava seguindo uma. Sabia apenas que minha perspectiva parecia puro bom senso. Não havia nada de extraordinário nela, exceto pelo passo 1, ter resultados finais gerais. O que foi tão somente uma consequência de eu ter esgotado minha lista de opções conhecidas. Meus passos 2 e 3 consistiram em ações que serão abordadas em quase todos os aspectos deste conteúdo de crescimento pessoal. Contudo, o escritor Mike Daly continua contando a sua história, contando em detalhes nos próximos episódios como ele deu os passos 2 e 3 seguintes em termos da Matrix. E assim estamos chegando ao objetivo deste capítulo. Quem não quer abundância, diversão, amigos e viagens? E qual seria outra palavra mais ampla, mais abrangente, que provavelmente engloba cada uma daquelas coisas para a maioria das pessoas? Felicidade? Sim, felicidade. Quem não quer felicidade? Você precisa mesmo que eu diga que o que você realmente quer é felicidade? Receio que sim, porque durante a vida inteira todo mundo, inclusive você, foi pressionado a transformar a pergunta "o que eu quero" em "como eu vou chegar lá?". E com isso passamos a acreditar que não sabemos sequer o que queremos, quando na realidade nós sabemos. Pensamos em vez disso que temos de responder a pergunta "como?", com uma carreira fascinante que nos faça vibrar e possibilite todo o resto? Chegamos até a pensar, acanhados, que já devíamos estar arrasando nessa vocação incrível, mas ainda não sabemos que vocação é essa. Paralisia. Você sempre soube o que queria, felicidade. Contudo, ensinaram-lhe que ela é algo que você precisa conquistar fazendo aquilo que ama, em vez de lhe mostrarem que se trata de amar o que você faz e ver aonde isso leva. Também não nos ensinaram que podemos sentir felicidade agora sem nenhum motivo. E como a maior parte de nossas conquistas na vida vem de nossa carreira, o que se sugere é que, para sermos bem-sucedidos, vulgo felizes, temos que fazer escolhas sensatas, encontrar nosso nicho sagrado destinado a nós desde o nascimento, invocar intervenção divina, realizar grandes feitos sob pressão, ter um pouco de sorte e derramar enormes quantidades de sangue, suor e lágrimas. Pressão? Nós carregamos o peso do mundo nos ombros. Por quê? Porque confundimos os meios com os fins, os como com nossos sonhos. E o que realmente significa crescer? No início do trabalho de Mike Daly de divulgação da Matrix, vez por outra ele ouvia de algum membro bem-sucedido da plateia, geralmente já com certa idade, algo mais ou menos assim: "Sabe, Mike, entendo tudo isso. Tenho vivido essa Matrix. Pensamentos se transformam em coisas. Minha vida inteira sem perceber o que eu estava fazendo. Mas, Mike, você precisa criar um programa para aqueles que já não sabem onde estão suas paixões. Já passaram por todas as profissões, sentiram isso na pele. E lhes digo como minha mãe me disse certa vez: está tudo bem, isso só mostra que você está crescendo. Haverá outras coisas melhores, prometo. Então acrescento: e você as encontrará muito mais depressa quando parar de viver do lado direito da Matrix. Preocupado com os malditos como, que sem dúvida é exatamente onde eles estão quando tentam resolver a logística e administrar os detalhes de como voltarão a ser felizes um dia.
Entenda isso e você passará de um estado compreensível de confusão para um estado de clareza cristalina. Por exemplo, enquanto 80% de cada plateia de adultos em todo o mundo digladia-se com o que vai ser quando crescer, observe como as interrogações se transformam em instigantes pontos de exclamação quando nos movemos apenas um pouco para a coluna da esquerda da Matrix, da direita para a esquerda. Por exemplo, existe alguma dúvida em sua mente de que a abundância talvez não o faça feliz? Talvez a saúde não seja tudo o que se diz por aí? Não tem sequer certeza de querer uma atividade que o sustente? Excelentes amigos e estar satisfeito com sua aparência? Ah, você sabe, multiplicado por 6, o quinteto fantástico para mais felicidade. Você sabe a resposta. Você sabe a resposta para o que vai ser quando crescer, de trás para frente, com plena confiança e clareza. Todos nós nascemos sabendo o que queremos. O problema é que, durante nossa vida inteira, fomos mal direcionados por pessoas bem intencionadas que ficaram nos dizendo: se bem, é melhor para você descobrir como, amigão. Errado, esse é o pior conselho que já existiu. A grande ironia, claro, é que as pessoas que não sabem o que vão ser quando crescer estão em um lugar incrível, a menos que escolham incomodar-se com isso. Quando não se conhece o lado direito da Matrix, os meios e métodos, você libera possibilidades infinitas para o universo ligar os pontos para você. Apenas lembre-se, por favor, de não ser o seu pior crítico. Se seus objetivos e sonhos estiverem perto demais em termos de tempo ou espaço, ou seja, se estiverem tentando administrar os detalhes para chegar ao sucesso, é provável que você os rejeite logo depois de começar a apoiá-los. Por quê? Porque você pode ser seu pior crítico. E tendo objetivos e sonhos assim tão próximos, já terá ciência de muitas razões para que eles talvez não deem certo. Por exemplo, digamos que você seja corretor de imóveis e depois de sentir-se particularmente inspirado, seja qual for a razão, certa manhã você acorda sentindo-se o rei ou a rainha do universo. Você visualiza, medita, seja lá o que for, e então começa a anotar alguns de seus objetivos de curto prazo. Este ano vou cadastrar 4 vezes mais casas que no ano passado. Vou vender todas elas. Vou começar a expandir minha região. Talvez eu até consiga minha licença de corretor na Bolsa de Valores. Eu lhe dou uns 2 dias para você começar a se perguntar, como geralmente faz, se ao menos sequer deveria estar no ramo imobiliário. Por que eu me meti com vendas? Odeio vendas. Não sei sequer se estamos entrando num período de mais oferta ou mais demanda. Por outro lado, digamos hipoteticamente que você é o mesmo corretor de imóveis inspirado, mas naquele exemplo, você está começando a anotar alguns de seus novos objetivos de curto prazo, e eles são assim. Neste ano, as comportas da abundância começam a tremer. Vou descobrir meus dons e me descobrir conforme alcanço mais clareza. Vou simplesmente amar tudo o que eu fizer. Será como se eu estivesse brincando. Meu círculo de amigos vai se expandir e meus contatos comerciais vão se multiplicar. Tais afirmações seriam ainda mais potentes se escritas com os verbos no presente ou passado, como se já fosse verdade. Esse é um conceito que revisaremos nos próximos capítulos. Essa última lista de objetivos, sendo muito mais geral, também é muito mais difícil de se questionar, certo? Por que não? Por que as comportas não começariam a tremer? Por que você não descobriria a si mesmo, não teria mais clareza, amaria o que faz e faria muito mais outros contatos? Passando no quadro geral, diminuímos drasticamente nossa própria capacidade de rejeitar nossos sonhos. Era apenas isso que bastava ser feito, sempre. É isso que se espera que você faça. Chega de administrar os detalhes. Mais adiante você pode se entusiasmar com essas generalidades entrando nos detalhes. Mas neste episódio, a única coisa que queremos são resultados finais que, mais tarde, nos possibilitem fazer uso da magia da vida quando dermos as caras no mundo. Então é isso, galera. Esse foi o episódio 7 do podcast No Comando da Matrix. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, esmaga esse like, te inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima!